Oi, Beto. Oi, Mel. Esse é o 448 Podcast. A gente tá começando um novo episódio e hoje também um novo quadro aqui, que é a Hora do Café. Mas antes de começar, vamos deixar as nossas redes sociais. O meu Instagram é Melissa Vassalli, o do Beto é betoandrade.ph e o Instagram do podcast é 4h48podcast. E o nosso e-mail é contato 4h48podcast@gmail.com. Então, Beto, quer explicar um pouquinho o que é esse quadro aqui? Esse quadro é uma tentativa da gente dar uma descansada, né, Mel? Assim como no nosso trabalho a gente tem aquele minuto do café, a nossa hora do café. Então a gente vai ali, toma um café, joga uma conversa fora, retoma alguns assuntos. Então é meio que essa tentativa nesse episódio de hoje. Esse quadro eu acho que é um benefício para os nossos ouvintes, que é pra gente conseguir produzir mais, e também assim, é um quadro que não tem um tema muito definido, né? A gente vai falar sobre o que a gente tá fazendo, o que a gente tá assistindo aí nas últimas semanas, e é isso, é um episódio mais livre. É uma conversa, né? Sempre a gente recomenda um filme para um amigo, a gente conversa, e quando a gente ou quando a gente vê o filme, a gente volta para aquele amigo e fala, né? Ah, lembra aquele filme que você me recomendou? Então eu assisti. E ali você acaba trocando uma ideia, né? Então, basicamente vai ser um pouco disso que a gente vai fazer aqui hoje. Exatamente. E aí, por onde a gente começa? Bom, eu sei que você foi assistir Barbie e Oppenheimer. Eu falei que essa foi a estreia do século, né? 2 filmes completamente diferentes que estrearam no mesmo dia. Tinha muita gente interessada em ver. Gerou muitos memes, né? Sim, e aí eu assisti os 2 filmes, então eu também entrei nessa, né, que eu queria ver os 2 filmes juntos. E aí eu queria falar um pouquinho pra vocês sobre o que é o filme da Barbie, né, o que é o Oppenheimer. Bom, o filme da Barbie é um filme dirigido pela Greta Gerwig. E a Greta, ela é uma cineasta que vem de um cenário mais independente. Ela fazia parte de um movimento chamado Mumblecore, que é o famoso filme indie. Um cinema mais alternativo, com baixo orçamento. E eu confesso que quando eu vi que ela ia dirigir o filme da Barbie, eu achei estranho, porque a Barbie é uma marca super conhecida, comercial, assim. Eu fiquei pensando o que a Greta estava fazendo ali, né? E o filme da Barbie, pelo menos os primeiros trailers, as primeiras imagens, parecia que o filme era um grande meme, né? Mas depois ele foi se consolidando ali, né? No gosto, na vontade das pessoas assistir. Eu não consegui ir, mas eu fiquei com vontade, fiquei curioso para poder ver. Assim, acho que conforme eles foram soltando a sinopse, o trailer, aí deu pra entender um pouco mais de qual era a proposta, que não é fazer um filme tradicional da Barbie, um filme de fantasia, né? E aí eu acho que quem tava esperando isso acabou se decepcionando um pouco, porque o filme, a Barbie é outra coisa, né? Não é isso. Mas eu gostei bastante e acho que também tem um outro aspecto aí que me pega muito, é o quanto esse filme foi importante para a carreira da Greta, que ela vem de um cenário mais independente, foi agora para ela vem construindo isso ao longo dos anos, né? Mas com Barbie, assim, é um filme com um orçamento super alto e que teve muito lucro de bilheteria. Então, um filme dirigido por uma mulher alcançar isso é uma coisa muito importante. E pela história do filme em si também eu acho muito legal. Eu indico pra quem quiser, pra quem ainda não assistiu e quiser assistir. É um filme que eu acho que é bem contemporâneo, assim, fala sobre muitas coisas que a gente vive no nosso dia a dia. Então, se você é mulher, você vai se identificar, e se você é homem, você também pode assistir, que vai ser legal. Eu vi bastante movimento aí dos conservadores xingando o filme, achando que o filme é ridículo. Mas assim, né? É o pessoal que reclama do mimimi, mas que gosta de fazer o mimimi também, né? Então, e assim, eu tava pensando e até lendo um pouco sobre isso, que o filme da Barbie, ele tem esse viés que é feminista. E aí, pra quem é muito conservador, né, esses caras aí,
eles criticaram muito o filme. Mas assim, na real, Barbie até que pega leve, sabe? Porque eu acho que também é um filme que ele quer passar uma mensagem, mas que é feito para um público muito amplo. Então, não é o filme mais radical quando a gente fala de feminismo, mas eu acho que funciona. Tá? Não tô criticando o filme. Mas é que eu acho que tipo, esse pessoal é tão fora da curva que qualquer coisa que ameace o patriarcado, eles já Já estão começa criticando aí. o mimimi. É. E quanto a Oppenheimer? Oppenheimer. Oppenheimer é um filme que foi dirigido pelo Christopher Nolan. É o diretor de A Origem, enfim, tem vários filmes aí já conhecidos. É mais conhecido pelos filmes do Batman também, né? Foi um filme que eu gostei, eu achei que é um filme muito bem feito. Mas é um filme que eu acho que eu precisava assistir de novo pra refletir mais sobre o que ele significa, sabe? E todo mundo assim me perguntou, eu falei isso. É um filme muito bem feito. Isso eu não tenho dúvida, sabe? O cuidado que ele teve, né? Toda a preocupação com a imagem, com a direção. Em relação à história em si, conta a história do Oppenheimer, que foi o criador da bomba atômica. E eu acho que foi isso o que me pegou um pouco, assim, no filme. Que eu acho que eu fiquei meio em dúvida sobre o que o filme queria mostrar ali, o que ele queria defender, sabe? Mostra, assim, os motivos do Oppenheimer para criar a bomba atômica e as consequências que isso teve, inclusive na própria vida dele, né? Na verdade, o filme é mais focado nas consequências disso pro Oppenheimer do que para onde a bomba foi jogada. Acho que é essa a minha questão, assim. Eu não sei se eu tô dando um spoiler, esqueci de avisar. Mas, assim, a história é uma história conhecida, né? Uma história real. Então... Fazendo o papel do advogado diabo. Assim, o filme é do Oppenheimer. Você acha que faltou assim, um olhar do Christopher Nolan um pouco mais no que ele causou e não focar tanto no próprio Oppenheimer, apesar de ser o filme do Oppenheimer? Mas assim, essa era a intenção dele. Eu vi depois o roteiro do filme e eu achei muito estranho, porque ele escreveu o roteiro em primeira pessoa, como se o Oppenheimer estivesse escrevendo o roteiro, sabe? Porque o roteiro, quando a gente faz um roteiro de um filme, ele tem sempre que ter uma linguagem pessoal. Você vai descrever, o roteiro ele serve, é um gênero literário, mas ele tem que ser muito objetivo. Tudo que tá no roteiro você tem que conseguir mostrar em cena. É claro que você vai ter os diálogos ali que os atores vão reproduzir, mas quando a gente tá descrevendo a ação, ela tem que ser objetiva. E aí, ele fez um roteiro completamente diferente. Eu não sei como que ele conseguiu gravar o filme, porque ele mudou assim, a estrutura do que é um roteiro. Então era a intenção dele, eu acho, colocar sob a perspectiva do Oppenheimer, mas aí isso me gerou um conflito de... Né, o porquê que a gente não tá vendo o outro lado também. Entendi. E assim, o filme fala ali do contexto da guerra, explica, né, o Oppenheimer era judeu, então ele tinha um motivo para querer ter a arma nuclear, né, antes que a Alemanha conseguisse. Enfim, ele tem os motivos dele, mas isso também tem consequências. Então, assim, eu queria assistir de novo para conseguir pensar melhor sobre isso, né? Mas eu acho que é legal assistir. Eu acho que todo filme eu acho que é legal a gente assistir, mesmo que pra gente criticar depois. Acho que eu nunca vou falar, não assista um filme. O pior sentimento que um filme pode causar é a indiferença, né? O filme tem que te chocar, ou ele tem que te deixar com raiva, ou ele tem que te deixar feliz. Então é sempre bom ver um filme, né? Não sei quando ele te gera uma indiferença. Uma coisa que eu ia perguntar pra você é porque, assim, eu tenho uma visão do Christopher Nolan que ele foi gradativamente dificultando as suas histórias. O primeiro filme dele foi o Amnésia, que é de explodir a cabeça. É um filme que a gente já até comentou dele em algum episódio, que é um filme que ele montou de trás pra frente. Depois ele veio com outros filmes, mas um que ele entrou mais a fundo e também não dá pra entender, e ficar algumas dúvidas no ar. Ser um filme que você revê, cada vez que você revê, você vê mais um pouco, você entende mais um pouco. Foi o Origem.
E aí depois ele escalou um pouquinho mais e fez o Interestelar, que também é um filme que cada vez que você assiste, você parece que entende um pouco mais, e ele também é cheio de dúvidas ali na maioria das pessoas que assistem. Você acaba comentando com uma pessoa ou com outra, e a gente sempre acaba descobrindo que alguém viu uma coisa que você não viu. Filme complicado de entender. E aí depois ele fez o Tenet. É um filme que assim, parece que ele exagerou na hora de deixar complicado a coisa, sabe? É um filme que ao mesmo tempo a cena tá indo pra frente, o outro tá indo pra trás, a história parece que vai até um ponto, depois ela volta, mas continua indo pra frente, sabe? Ficou muito bagunçado. Claro que dá pra entender a história do filme, mas ao mesmo tempo parece que você não entendeu nada, sabe? Não sei se dá pra explicar muito bem isso. Mas acho que é o filme que eu menos gostei dele por conta disso. Parece que ele entrou nessa pira de fazer filme complicado e perdeu a mão, entre aspas. Apesar do filme ser muito bom, tem atores que eu gosto, mas eu não sei, eu preciso rever também mais vezes. E agora tem Oppenheimer, mas eu acho que nesse caso ele não entrou nessa linha de deixar o filme complicado, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Porque ele trabalha no Oppenheimer com 2 linhas do tempo diferentes. Então você tem uma parte ali que tá contando a vida do Oppenheimer, né, todo o processo da criação da bomba. E você tem também uma parte que é que é depois que a bomba é jogada em Hiroshima e Nagasaki. Aí essa segunda parte, ela é toda feita em preto e branco, aí já é como se fosse um filme de tribunal, tá tendo alguns julgamentos ali. Só que não é assim, não é linear. Você não passa de uma linha do tempo para outra. Ele vai mostrando, ele vai intercalando as cenas, né? Então você tem que construir na sua cabeça a sequência, sabe? Porque você tá vendo momentos diferentes ali da história. Então não tem jeito, o Nolan ele gosta de brincar com o tempo e gosta de deixar complicado algumas coisas, né? E é um filme que ele tem muita informação, sabe? Os diálogos são muito rápidos, então você tem que estar concentrado, assim, pra assistir e conseguir acompanhar. Com certeza, assim que chegar no streaming, eu vou assistir. E aí, só uma última coisa sobre essa questão Barbie e Oppenheimer. Pela Barbie ser esse personagem tão popular, a gente tava ouvindo falar muito mais sobre Barbie do que sobre Oppenheimer. E eu, num primeiro momento, falei, nossa, eu acho que o Nolan tava sendo meio ingênuo aí de manter a mesma data de lançamento, né? Porque vai todo mundo ver Barbie, ninguém vai ver Oppenheimer. Mas aí surgiu esse meme na internet que brincava, né, com esses 2 filmes. E, na verdade, foi muito bom pra ele ter mantido a mesma data. Porque Barbie levou muito público pro filme do Nolan. Então, Muita gente querendo participar do meme, né? Ah, mas que bom. Se ajudaram, né? Sim. E só queria dizer que eu tava conversando sobre isso com uma amiga, que eu acho que a gente acabou gostando mais de Barbie porque é um filme que fala com a gente, é um filme que faltava, sabe? E aí tem toda essa coisa das meninas se vestindo de rosa pra ir ver o filme, e como isso foi criticado. Mas aí é aquela história, né? Que quando tava todo mundo indo com fantasia do Homem-Aranha, tava tudo bem. E aí agora que a gente tava vestindo rosa, aí foi um problema. Aí vieram falar de consumismo, de como... Agora vamos falar de consumismo. E assim, eu fui de rosa, mas eu não comprei nenhuma roupa. Eu fui com as roupas que eu já tinha, sabe? Então, eu fiquei um pouco incomodada com essas críticas, como se... É claro que teve gente que passou do ponto, né? Que deve ter comprado muita coisa, mas... eu fiquei achando que exageraram também um pouco aí nas críticas. Então agora eu quero falar pra você de 2 filmes que você recomendou nos podcasts, eu ainda não tinha assistido e que me faltava assistir, que foi Meu Pai e Jojo Rabbit. O Meu Pai, eu vou falar dele primeiro porque eu acho que foi o filme assim, pior que é difícil eu falar qual que me impactou mais, sabe? Os dois teve seus motivos ali.
Meu pai me impactou mais assim pela construção do filme como cinema, sabe? A questão que você mesmo já falou, não quero ser repetitivo, mas a montagem, os enquadramentos, deixa a gente muito na sensação do pai ali da história, que ele tem o Alzheimer, né? E ele não sabe o que está acontecendo, e você também assiste o filme inteiro sem saber o que está acontecendo. Quando você acha que você está entendendo, você não entendeu. A viagem para Paris da filha dele, até agora eu não entendi se ela foi. Sabe, que ela fala que vai para Paris e depois ela sempre nega. Ele fala, você não foi para Paris? Ela fala, que Paris? E eu fiquei perdido. Eu falei, mas ela foi ou não foi? A forma como, assim, apesar dele sair da casa, do apartamento dele, tudo parece estar no mesmo cômodo, assim, né? Na mesma casa, na verdade. Achei muito bom esse filme. A cena do relógio, eu queria só lembrar, assim, que também foi bem interessante. O sapateado, achei muito engraçado. Ele sapateando para aquela cuidadora que ia começar a cuidar dele. E a cena do jantar, que ela se repete, mas é na mesma sequência ali, sem... Como é que fala? Como se fosse num loop, né? Um pequeno loop dentro do filme. A cena do jantar se repete com uma perspectiva diferente. Eu achei incrível aquela cena, assim. Você lembra dela, né? Sim. E aquela cena do enforcamento, você lembra? Você tem algo a dizer sobre ela? Ai, Beto, eu não lembro. A filha, tem um momento que a filha se imagina enforcando o próprio pai ali. Nossa, eu não lembro dessa cena, mas eu acho que também é coisa da cabeça dele, e talvez, assim, seja como ela se sente ali naquele contexto, né? Meio... Não que ela tenha de fato feito isso, mas aquele desespero daquela situação, a vontade de sair dali. Então, sabe, na minha visão, assim, do filme, não sei se eu tô sendo maldoso quanto a isso, mas eu vi essa cena como se fosse a cabeça dela ali tão desesperada e não saber como lidar, como cuidar do pai dela. E eu acho que às vezes, não sei se isso é real, mas às vezes eu acho que é aquela sensação de quem cuida de uma pessoa idosa e que acho que por um instante, no momento de desespero, pensa, nossa, por que a pessoa não parte dessa para outra e já acaba com o sofrimento? Assim, é um tanto quanto egoísta, mas eu acho que quando você está desesperado, quando você não tem mais o que fazer, você não sabe o que fazer, eu acho que quem tá nessa situação acaba pensando por um momento, sabe? Nossa, essa pessoa já tá sofrendo, poderia acabar com isso de uma forma, sei lá, lógico que é errado matar outra pessoa, sabe? Mas eu acho que eu vi como dessa forma, sabe? Achei bem corajoso do diretor colocar essa cena assim, porque eu acho que pra mim mostrou isso, sabe? O momento de desespero da pessoa não tá mais sabendo como lidar. Eu acho que é mais por esse caminho aí também. Ah, legal. Legal. Não é legal. Mas é interessante, eu tinha pensado dessa forma, não sei se eu tava meio que viajando, sabe? E do filme do Jojo Rabbit, acho que é um exemplo de como se usar bem a comédia, né? É muito bom o filme, assim. E, bom, vou dar um spoiler, mas não tem como não falar dessa cena, que foi a morte da mãe. O filme tava sendo uma escala de comédia, assim, que eu tava me divertindo. Sabe, tipo, o filme tava leve, eu tava rindo com aquelas situações bizarras. O Hitler oferecendo cigarro pra criança toda hora. E como você falou, o filme todo é um nonsense, né? E aí ele pega e fala assim, não, para de me oferecer cigarro, sou só uma criança. Só que, em contraponto, assim, lembrando que o Hitler é só na imaginação do Jojo Rabbit, né? Então, como que é engraçado isso? A criança consegue ver que o cigarro é errado porque ela é criança, mas todo o resto que o Hitler tá ali insinuando, falando pra ele fazer, tá tudo bem. Granada, matar pessoas, matar judeus, tá tudo bem. Agora cigarro não, cigarro é pesado. Então, assim, naquela comédia, naquela leveza que o filme estava trazendo, toda essa história triste, né? Vem a cena da morte da mãe e me lembra que não é engraçado. É muito triste, assim, é muito trágico. Nossa, eu fiquei muito em choque. A hora que eu vi o sapatinho assim, eu fiquei muito em choque.
Ele mostra sem mostrar, né? Ele vai construindo aquilo pra você reconhecer o sapato e você sabe que é ela que tá ali. E é isso. Eu acho que no momento que a mãe morre, a gente é puxado pro que de fato tá acontecendo ali no filme, né? A gente sai dessa parte da comédia e a gente entende, né, do que ele tá falando mesmo. É como se o diretor tivesse, assim, deixando leve todo aquele clima. Ó que engraçado. Ó que bizarro. Mas ó como é triste. De verdade é isso que tá acontecendo. Sabe? De verdade as pessoas morreram por nada. Então achei muito bom o filme. Com certeza recomendo também. E achei que casou muito bem com o que você falou no episódio de Nonsense. O filme todo é um nonsense, né? E assim, eu sei que tem algumas pessoas que não gostam, né, de como ele faz piada dentro desse contexto do nazismo, mas eu acho que é um bom exemplo de como você ri de uma situação ruim, mas sem perder o senso crítico, né? Eu acho que o filme vai mais ou menos nessa linha. Sim, exatamente. E falando de nonsense, eu lembrei, eu tava falando da Greta Gerwig no começo do episódio, e eu lembrei de um filme que ela atuou porque ela começou a carreira como atriz. É um filme que se chama Baghead, e é um filme que é bem nonsense. Eu até deveria ter falado sobre ele no outro episódio, mas eu vou aproveitar e vou falar um pouquinho dele agora. Esse filme, Baghead, é a história de 4 atores que eu acho que tem até... Eu não sei se são 2 casais, ou pelo menos 2 deles ali formam um casal. E eles estão com problemas ali no relacionamento deles. Eles decidem passar um final de semana numa cabana. Então vão lá essas 4 pessoas pra cabana. E aí eles estão com esses conflitos, né? E aí, do nada, começa a aparecer uma pessoa vestida com um saco de pão na cabeça. É um filme de terror, meio independente também, alternativo assim. E aí o filme é isso, é essa pessoa com um saco de pão na cabeça atormentando esses amigos. Só que aí você não sabe se tem alguém ali, se é um fantasma, ou se é um deles tentando sacanear o resto. Entendi. Então, é um filme que eu acho bem nonsense, assim, mas que quando eu assisti, eu gostei, assim, é um humor que me pega. Em algum momento descobre quem é a pessoa que tá com um saco de pão na cabeça? Eu não lembro, porque faz muito tempo que eu vi esse filme, mas eu acho que descobre. Na verdade, eu ia perguntar também se essa pessoa que tá usando saco de pão na cabeça, se ela por acaso é fã do Homem-Aranha. Olha como esse episódio é muito sem roteiro, porque... que a gente nem... E agora eu acho que... Eu já te falei desse filme e você já me falou do Homem-Aranha. Desse Homem-Aranha que usa saco de pão na cabeça. Tem uma história que o Homem-Aranha ele usa, se não me engano, o uniforme do Quarteto Fantástico e de máscara ele pega um saco de pão e põe na cabeça. Eu não lembro, assim, eu lembro assim, desse filme bem por cima, assim, faz uns, sei lá, acho que uns 10 anos que eu assisti. Mas vou tentar reassistir ele depois pra ver se ele tem alguma referência ao Homem-Aranha. Isso, daí você traz aqui no nosso próximo benefício de um cafezinho. Isso. Tem um outro filme que a gente comentou. É o Festim Diabólico. Pesquisei em tudo quanto é lugar e não tem disponível em nenhum streaming, só pra alocar, mas ainda não fiz isso. Preciso. Acho que vai ter que ser o jeito, né? Vou ter que alugar pra poder assistir. Alugar o digital, sabe? Eu devo ter ele aqui, mas deve estar numa qualidade bem baixa, assim. Mas eu posso ver e te passar depois. Não, pior que hoje em dia com streaming, eu não tenho nem aonde colocar DVD. Eu colecionava DVD, antes colecionava. Tem uma mini coleção, né? Não é tipo uma super coleção. Quando eu comecei a comprar DVD, já tava entrando o Blu-ray. Então, assim, eu também parei rápido porque eu vi que ia ficar muito defasado. Então... Nossa, eu tinha muito Blu-ray, tinha muito DVD.
E esses dias eu tava lembrando Lembrando não, tava falando, nossa, hoje em dia a gente compra uma coisa e chega no outro dia. Esses dias eu abri o Mercado Livre de manhã, tava no escritório, e tava a opção que chegaria no mesmo dia, sabe? Achei incrível, falei, nossa, onde é que vai parar isso? E aí eu tava falando com um amigo meu, porque a cidade tinha um cara do carteiro que ele conhecia todo mundo, sabe? Ah, que cidade pequena, sabe como é. Então, se ele me encontrava na rua e eu tinha alguma encomenda do Submarino, que é onde eu comprava os DVD e Blu-ray, ele já parava eu e me entregava, sabe? Eu não ia entregar na minha casa ou no trabalho. Ele já me via na rua e já falou, tem entrega pra você aqui. Era sempre um DVD e um Blu-ray. Eu esperava a Black Friday pra pegar também essas promoções nas Americanas, Submarino. Aí eu comprava alguns DVDs e Nossa, eu era muito consumista. Box, era qualquer novidade, qualquer coisinha. Eu comprei um box do Rock uma vez que vinha o roupão do Rock. Agora tá tudo no stream. Hoje em dia a gente até desaprendeu a baixar filme, né? Nossa, pior que é verdade, eu não faço ideia de como fazer isso. E tenho medo de pegar vírus. Então... tem esse meme também que os streamings venceram por causa da nossa preguiça, porque ficou muito mais fácil e a gente meio que deixou de lado, assim. Sim. Quero falar. Tem outra coisa que eu queria também lembrar, é que a série Urso, que a gente já falou, estreou a nova temporada. A série Urso, aquela série de restaurante com um chefe, que ele era chefe num restaurante muito renomado, e ele deixa de ser esse chefe e vai cuidar do restaurante da família. E a primeira temporada foi incrível, assim, com poucos episódios, muito bem construída. E aí estreou a segunda temporada. Eu ainda não comecei a assistir, porque até quando eu tinha visto, ainda não estava disponível no Star Plus. Se não me engano, tinha. Ele estava disponível já nos Estados Unidos, acho que outro streaming, mas no Star Plus no Brasil ainda não tinha chego. Mas eu acho que já tinha data. Já tem data, quer dizer, porque eu já vi já vi propaganda, sabe, divulgando a série no Star Plus. Então às vezes já até estreou e eu não vi, mas é uma série aí que chegou. Quem assistiu a primeira temporada, a segunda já tá disponível aí, ou já vai estar nos próximos dias. Eu ainda não vi a primeira, mas pretendo ver um dia. Dá pra maratonar, os episódios são pequenos, são acho que 8 ou 9 episódios só. Dá pra maratonar rapidinho. E outra série que estreou também, aproveitando falando de estreias, estreou Ahsoka Tano, que é uma série Star Wars, de uma personagem da animação Rebels de Star Wars. Eu assisti o primeiro episódio já, estreou apenas 2 episódios, e eu já gostei do primeiro episódio. Tem algumas séries Star Wars que tá deixando a desejar, mas assim como Andor, acho que a Ahsoka Tano vai ser boa também. Então quem é fã de Star Wars aí tem mais essa série pra assistir. Legal. Falando de séries que estrearam, voltaram, Only Murders in the Building também voltou, agora a terceira temporada. E eu já assisti os primeiros episódios. Eles não estão lançando a temporada inteira, né? Eles lançam por episódio. Então, pra estreia, eles lançaram 2 episódios, mas agora eu tô aguardando os outros. Mas eu gostei bastante de como eles voltaram. Acho que tá mantendo o ritmo, o senso de humor. Essa temporada agora tem a Meryl Streep, então acho que vai ser bem legal. Eu vi isso. Fiquei bem animado. Eu tô na segunda temporada ainda, mas eu já fiquei bem animado pra terceira. Eu também, eu gostei, assim, do que eu vi, e acho que vai bem, sabe? Eles parecem ter uma certeza do que eles estão fazendo. Eu acho. Sei. Achei bacana. E falando em ter certeza do que estão fazendo, então já casa até com outra coisa que eu queria falar, que é Ted Lasso. Eu vi um rumor de que Ted Lasso pode voltar. E aí a minha pergunta que eu faço pra mim mesmo, faço pra você e pra quem tá ouvindo, quiser interagir com a gente, é se realmente vale a pena, sabe? Acabei de falar da série Star Wars, que teve várias aí que não tá indo a lugar nenhum, sabe? Porque eu meio que não concordo com isso da produção, né,
como é que eu posso dizer, dos negócios, porque na verdade é isso, né? Os estúdios são negócios. Eles querem explorar ao máximo e ganhar dinheiro com aquilo que deu certo uma vez, sabe? E nem sempre, como você falou de Only Murders in the Building, nem sempre parece que eles estão sabendo o que tá fazendo. Parece que eles estão só ali, tipo, enchendo linguiça de querer cada vez mais ganhar mais um pouquinho em cima daquilo. Então, a minha pergunta é, será que vale a pena? E às vezes acaba não valendo, né? Eu acho que eu tinha um pouco essa sensação com Fleabag, que é uma série que só teve 2 temporadas e a Phoebe Waller-Bridge, que é a criadora da série, ela falava que não ia ter outra. E assim, até onde se saiba, não vai ter mesmo. E aí você fica com uma dosinha, era tão gostoso de assistir, podia ter mais uma temporada. Mas às vezes é melhor encerrar bem do que ficar tentando prolongar uma coisa só só porque tem público, assim, sabe? Só pra surfar na onda do É, sucesso ali, né? e se perder, né? Então, Sim. assim, eu sei que quem tava assistindo Ted Lasso ficou muito triste, assim, que a série acabou, mas às vezes a gente precisa passar por esse luto e superar, né? Ah, eu sou a favor. Eu sou a favor que a série acabe. Eu, por mim, não ligo que o personagem morra. Quanto mais eu sofro, melhor. Que eu acho que deixa ele mais importante. Mas eu prefiro que aconteça isso do que ele fique ruim, sabe? Teve. Bom, assim, na série de Stranger Things, por exemplo, na última temporada, teve um personagem que ficou a um fio de morrer. Na hora que eu tava assistindo, eu até falei com a minha esposa assim: não acredito que eles vão matar ela. E não mataram. Só que se tivesse matado, eu teria ficado muito triste. Mas eu teria respeitado mais a série, sabe? De na hora ali salvar e a personagem não morrer. E depois de novo acontecer mais coisa com ela, de novo ela não morrer. Fico, poxa. E aí eles ficam nessa, sabe? Que pra mim estão por quê? Porque é uma personagem carismática, todo mundo gosta. E eles preferem não matar. Então, às vezes, não sei se vou explicar bem, mas às vezes pra história precisa ter um fim, precisa ter uma morte. Acho que a história fica mais impactante, fica mais adulta, assim, sabe? Mais madura, não sei. Até porque às vezes quando você quase mata um personagem e você não mata, a série, o filme, enfim, às vezes é pra um lugar comum. Que é da próxima vez você nem vai entrar no suspense, entrar ali naquela tensão, porque você sabe que vai ficar tudo bem, sabe? Você não se envolve. Exatamente. E eu sou fã de Game of Thrones, então. Eu também, por que será, né? Porque acho que Game of Thrones tem isso, né? É claro que assim, também já nas últimas temporadas já também tava com mais medo. A série tava com mais medo de matar personagem, né? Mas os livros e aí as primeiras temporadas da série pegam muito nesse ponto, assim, que você não sabe o que vai acontecer. Realmente todo mundo pode morrer, então. É legal. Isso deixa mais triste, mas interessante às vezes, né? É triste, é muito triste, mas deixa mais interessante, deixa a gente mais apreensível. Uhum. Só aproveitando que eu falei de Ted Lasso, se vale a pena essa continuação. Outra coisa assim que eu já conversei com você, até vai ser um tema dos próximos episódios, é sobre reboot, sabe? Que eu tenho um sentimento meio parecido quando você fala de medo de matar o personagem, ou dessas continuações que não acaba e vai ficando ruim, vai empurrando com a barriga, quando deveria acabar. E pra mim eu tenho essa mesma sensação com filmes e séries que são reboots, ou que eles ficam regravando aquela história que já era tão bem feita. Vou dar um exemplo, O Poderoso Chefão. O filme que já existe é muito bom, não quero que façam um novo, sabe? Então, não quero entrar em muitos detalhes, a gente vai discutir isso melhor num tema só disso. Mas só queria dizer que é meio que um sentimento parecido que eu tenho. Que eu prefiro que não mexa no original. Eu acho que assim, tem até algumas obras que cabem, mas tem coisa que não tem necessidade mesmo, porque é bom naquela versão, né? Não tem que ficar refazendo. Sim, e Acho pior que que. tem um filme que eu gosto muito do Al Pacino, que é o Scarface,
que um dia eu descobri que ele é reboot de um filme mais antigo que ele. E aí eu fiquei assim, sabe? Então, assim, não posso falar tanto mal de reboot assim. Não, acontece, porque acho que até eles fazem reboot às vezes pra pegar novas gerações, né? E aí, tudo bem você gostar, mas às vezes dá pra criar coisa nova também. Ah, então é só esperar eu morrer, aí eles podem fazer um novo Poderoso Chefão e um novo De Volta para o Futuro. Mas vai demorar, né, Dé? Tomara. E você tem alguma expectativa para o filme Besouro Azul? Era disso que eu ia falar. Eu assisti Besouro Azul. Ah, você assistiu? Eu assisti. Eu sabia que tinha uma coisa que eu tava esquecendo de falar. Então a pergunta não é qual a sua expectativa, a pergunta é o que você achou de Besouro Azul? Olha, eu gostei do filme. Eu tava meio assim, quem é o Besouro Azul na fila do pão? Porque Eu ainda tô assim, quem é o Besouro Azul? eu nunca tinha ouvido falar desse personagem. Mas o Besouro Azul é um personagem da DC. E acho que ele é um filme de super-herói comum. Mas é divertido, assim. No geral, eu gostei. Acho que o grande diferencial é que o Besouro Azul é um personagem latino, então mostra ali, né, toda a família dele, que vive nos Estados Unidos, mas que tem uma origem latina, e como é difícil para eles sobreviverem assim, ali, né, naquele lugar. O Besouro Azul, ele é o primeiro membro da família que fez uma faculdade, então o filme aborda essas questões, e isso eu achei legal. Se a gente for aprofundar um pouquinho mais a crítica, a gente vai ver que em algumas situações os personagens acabam sendo estereotipados ainda, mas como um entretenimento eu acho que funcionou. O mais legal do filme é que tem a Bruna Marquezine no elenco, uma atriz brasileira, então pra gente acaba sendo legal assistir. Rapidinho, só as críticas que eu vi falaram mais ou menos isso, que é um filme bem padrão de super-herói, de origem de super-herói, mas que tem essa coisa latina aí que deixa ele um pouquinho diferente e assim, que pra gente acaba sendo um pouquinho mais legal. Além da Bruna Marquezine, né, estreando em Hollywood. Assim, eu acho que ele não tem nada de diferente de qualquer outro filme de super-herói, mas é legal ver um personagem, né, que conversa mais com a gente, assim, dá pra gente se imaginar um pouco mais ali naquela situação. Eu vi os memes, não sei se eu posso dizer assim, da Bruna Marquezine lá, né, comemorando um cartaz que ela aparecia, ela comemorando, acho que a bilheteria da primeira final de semana, uma coisa assim, que acabou sendo legal, sabe? Então, que bom, eu acho bem interessante que tenhamos uma brasileira ali em Hollywood que dê certo, né? Tomara que dê certo. Eu acho que uma coisa assim que pegou pra esse filme Besouro Azul é que a divulgação dele foi atrapalhada por causa da greve dos atores. Porque aí eles não podem ir pra festival, não podem fazer lançamento de filme. Então eu fiquei com dó da Bruna, porque eu acho que aquilo que a gente já tinha conversado, a gente apoia a greve, a gente entende a importância dela. Mas eu penso pra uma atriz brasileira que conseguiu um papel num filme de Hollywood, uma chance única na sua vida, e aí você não pode mostrar o seu filme, né, assim, eu sinto por ela. Acho que ela tá pensando assim, pô, justo na minha vez. Justo na vez dela, bem isso. Falando sobre a greve, né, a gente já tinha comentado sobre isso nos outros episódios. Eles ainda estão em negociação. Parece que os estúdios começaram a ceder em alguns pontos, né, algumas exigências aí dos roteiristas, dos atores, principalmente na questão salarial, na divulgação de dados de audiência dos streamings, mas ainda não tem uma finalização. Então vamos ter que acompanhar por mais um tempo. Uma coisa que eu tinha visto uns dias atrás é que tem alguns estúdios que já estão cumprindo aí essas demandas,
eles estão sendo liberados pelo sindicato para voltar a produzir. Se não me engano, o estúdio da Reese Witherspoon, que ela tem uma produtora dela, desculpa, a produtora, não o estúdio. A produtora dela, por exemplo, é uma produtora que já está liberada para produzir, porque mesmo sendo bem menor aí, que comparado com outras produtoras, eles conseguiram se adequar. Então, se é possível para ela, é possível para todo mundo. Se uma produtora pequena conseguiu, né? Ela pode, e com certeza as grandes também podem, né? Acho que só falta querer mesmo. Acho que às vezes essas produtoras grandes, eles só porque são grandes, eles acham que são mais fortes ali na hora dessa queda de braço e estão testando, estão deixando até ver onde vai, né? Mas eu acho que eles vão começar a ter prejuízo, né? Já estão tendo. Sim. Então, a gente espera que isso ajude aí nas negociações. Sim, tomara que resolva logo e que os trabalhadores consigam os seus direitos aí, para ninguém ser prejudicado, né? Então é isso, Beto. É isso, né? Acho que nosso cafezinho durou bastante, né? Usufruímos bastante do nosso benefício. Sim. Já estamos passando do tempo já. Até mais, obrigado para quem ouviu. Continua aí com a gente nos próximos. Siga a gente nas redes sociais. Favorite aí nosso podcast, que agora está disponível no Spotify, no Deezer e também no YouTube. Às vezes demora um pouquinho mais para entrar no YouTube, mas no Spotify e no Deezer eles vão acabar entrando simultâneo. Muito obrigado a todos e até mais. Até mais.